E aí, bora fazer o pré-lançamento da nossa rede hidrossanitária? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lotério e no vídeo de hoje nós vamos começar de fato o nosso projeto hidrossanitário realizando os primeiros lançamentos do nosso projeto, onde eu vou explicar para vocês o meu passo a passo, o que eu penso durante o desenvolvimento do projeto e quais são os pontos chaves que eu me oriento e eu analiso durante o processo de desenvolvimento do projeto. Bom, e para começar esse lançamento, a gente precisa entender primeiro alguns passos e como um projeto hidrossanitário é subdividido. Vindo pela sequência natural de utilização de água de uma edificação, ela se inicia pela parte de alimentação, onde a gente retira a água da distribuição pública, né? Da parte de distribuição pública do município, nós levamos essa água até a caixa d'água. Essa subdivisão se chama alimentação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a distribuição de água pelo imóvel. Tá? Isso daí geralmente é dividido em dois tópicos, em água fria e água quente. Nesse projeto que a gente vai estar desenvolvendo aqui agora, vai ser apenas de água fria. Tá? Então, vindo da caixa d'água pode se dividir em dois subtópicos, água fria e água quente. Show! Depois que essa água já foi utilizada, que passou pelos pontos de utilização e já foi utilizada de fato no imóvel, ela vai para a rede de esgoto. A rede de esgoto, ela tem no mínimo, quando a gente fala de casa, 3 subdivisões. Tá? Uma que é o esgoto de fato, né? A rede principal de esgoto. Uma rede menor, que é a rede de gordura, que como nós temos pia, né, esse tipo de coisa, a gente precisa fazer uma rede auxiliar antes de ligar nessa rede principal de esgoto. E uma terceira rede, que é a rede de ventilação, que a gente precisa sim ventilar o esgoto para evitar dar mau cheiro proveniente da própria rede pública, né, de lançamento que a gente vai estar destinando esse esgoto, para que não venha dar mau cheiro dentro do imóvel. Isso falando de projetos residenciais, tá? Se a gente for para a parte de hospitalar, as coisas mudam um pouco e a gente tem outras redes de esgoto que são necessárias para desenvolver o projeto. Mas se a gente for fazer um dia um projeto de hospital, alguma coisa nesse sentido aqui no canal, eu explico para vocês detalhadamente essa outra rede que é necessária ser colocada nesse projeto. Perfeito. Agora que a gente já entendeu como que é subdividido um projeto hidrossanitário, qual é a rede que a gente vai começar esse lançamento? Bom, primeiro a gente tem que entender quais são as redes principais do nosso projeto. Descobrindo essas redes principais, a gente consegue definir quais serão os caminhamentos das tubulações dentro da edificação e se será necessária a criação de algum shaft para facilitar a saída de uma tubulação de um pavimento para o outro. Geralmente isso acontece mais em esgoto, mas a gente precisa ter isso definido. E quais são essas disciplinas? Bom, são duas. A primeira é a água fria, tá? E água quente, né? Logicamente, se for trabalhar com água quente. E a segunda é o esgoto, tá? Mas por que eu falo que é principalmente o esgoto? Porque as tubulações de esgoto geralmente possuem seções diâmetros nominais, né, bitolas muito grandes comparado para a utilização de um projeto, né? Se a gente levar em conta aqui que uma parede tem aqui 15 centímetros, um tubo de esgoto que irá sair de uma bacia sanitária será um tubo de 100. Então você vê que sobra 2,5 de um lado e 2,5 do outro. Isso seria o equivalente a apenas a parte de reboco da parede. Então, se fosse passar um tubo aqui, por exemplo, de 100, deixa eu colocar aqui, diâmetro de 100. E a gente locar ele aqui, no eixo. Caramba. Aí, loquei no eixo, A gente vai perceber que vai sobrar apenas 2,5 de um lado e 2,5 do outro. Isso seria equivalente ao quê? Nessa região aqui não teria alvenaria, tá? Então você imagina um trecho da parede completo, de cima e embaixo, sem alvenaria. Então você vê que já tem ali uma coisa meio complexa de se trabalhar. Por outro lado, se fosse apenas a de água, né, de água fria, provavelmente esse diâmetro aqui seria no máximo um diâmetro de 50, né, de 50 milímetros. Então a gente consegue trabalhar aqui de uma forma que a gente fique com meia lajota, né, se a gente estiver trabalhando com uma lajota de
a lajota cerâmica. Então quebraria metade da lajota, ainda assim ia ter uma camada de alvenaria ali de fechamento, tá? Então trabalhar com esgoto embutido na parede é algo complexo de se fazer, não é algo tão simples e não é algo tão vantajoso falando da própria estrutura. Isso falando apenas a parte de alvenaria, tá? Levando em consideração que esse projeto aqui será de concreto armado, né? Onde a estrutura de fato será calculada e dimensionada pelas lajes, vigas e pilares, né? Se fosse alvenaria estrutural, a gente já sabe que isso é impossível de trabalhar desse jeito. Mas no concreto armado, até dependendo da situação, tem como. Mas, por exemplo, se nessa seção aqui, ó, que eu só lancei esse tubo aqui, né, de qualquer jeito, essa circunferência, se houver uma viga aqui, pronto, desse jeito aqui a gente sabe que não vai ter como, que já vai ter uma descontinuidade da viga aqui e não vai ter como trabalhar com essa viga vai perder a função estrutural dela, tá? Ela vai ficar uma viga em balanço aqui que não faz muito sentido, tá? Então, quando a gente está trabalhando em um projeto que tem assim 2 pavimentos e o pavimento superior tem a utilização de uma bacia sanitária, cara, a gente tem a necessidade de colocar um shaft, tá? Porque dificilmente a gente vai conseguir descer com esse tubo embutido na parede, tá? Ainda mais pensando aqui, como eu não sei qual que é o posicionamento correto das vigas, né? Cara, é impossível de se trabalhar dessa forma. Então, a gente já definiu, só com essa análise básica inicial, a gente vê que há sim a necessidade da criação de um shaft aqui, pelo menos, para trabalharmos com a prumada de descida de água, tá? Na coluna de água não, na descida de esgoto, a coluna de esgoto, tá? Então, fazendo uma análise rápida aqui, ó, a gente já consegue olhar e ver qual dessas duas paredes aqui, ó, que tem esse banheiro na parte superior e tem esse outro banheiro, tá? Qual dessas duas paredes, no mínimo, seriam necessárias para poder descer esse esgoto? Olhando aqui, ó, sim, uma coisa importante também que eu esqueci de falar. O shaft geralmente ele é colocado onde? Qual que é o melhor posicionamento do shaft? Geralmente ele é colocado aqui, ó, tá? Dentro do box, na parede do chuveiro, tá bom? É a melhor posição para ser colocado um shaft, tá certo? Então, ou esse shaft seria colocado nessa região, tá? Aqui, ou nessa outra região. E sim, o que é um shaft também que eu não falei, né? O shaft nada mais é do que uma região onde não haverá laje. Nós vamos fazer uma região onde de fato não tem a presença de laje, tá? Vai ser um rasgo de fato na laje para a gente poder descer essa tubulação por dentro desse rasgo, desse vazio, tá certo? Então vamos olhar aqui, vindo aqui para o térreo, qual seria o melhor, qual dessas duas paredes aqui seria melhor de se colocar esse shaft. Bom, de cara a gente olhando aqui, ó, a gente vê que nessa região aqui é impossível, né? De se colocar um shaft, porque tem uma porta aqui que ela já teria que ser deslocada, tem outra porta onde o shaft estaria tapando essa porta, tá? E a gente vê que nessa região aqui, ó, é sim possível de se trabalhar com o shaft, tá? Recuando aqui um pouco essa bacia sanitária, a gente consegue sim incluir um shaft aqui, tá certo? Então a gente vai colocar o nosso shaft nessa região aqui. Perfeito, já definimos isso. E qual que é geralmente um tamanho de shaft ideal, tá? A largura será a largura do box, tá? Que é a melhor forma. Então eu vou lançar aqui em X, primeiro só 1 metro, porque eu não sei de fato quanto que tem ali, que eu não medi. Mas a distância ali mínima que eu considero interessante é 20 centímetros, tá? Então eu só vou dar uma esticada aqui, ó, pra cá, tá? E a gente sabe que vai ter esse vazio aqui, ó. Essa aqui que vai ser a região de vazio, tá? Que não haverá laje nesse ponto, tá certo? Então a gente vai ter que rever também o posicionamento aqui, ó, dessa janela e tudo mais. E aonde que a gente vai atualizar isso para o nosso trabalho ficar coerente? Bom, nós vamos ir lá naquele arquivo de máscara, tá? Que tá aqui. Deixa eu vir. Aqui, ó, segundo pavimento. Ó, vou abrir ela aqui, tá? E eu vou atualizar esse desenho nesse ponto, tá certo? Até viu que tem um errozinho aqui, ó. Pegou um layer errado aqui. Já vou atualizar.
que eu vi que estava sem essa linha lá. Bom, então vamos colocar aqui, vamos criar aqui aquele shaft que a gente tinha comentado lá. Então eu vou fazer uma cópia aqui, ó, dessa linha de 20 centímetros, tá? E eu vou fazer uma nova cópia aqui, ó, de 15 centímetros, tá? Consequentemente, essa parede aqui, ó, essa janela, na verdade, nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste nela, tá? Então você vê que isso é natural também, né? Desenvolvendo um projeto, ter essas revisões, essas atualizações é algo comum, tá? E não é nada impossível de ser feito, tá bom? Então, aqui já está tudo certo. Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Eu vou criar uma cópia dela para cá de 15 também. Então, agora é só aquela operaçãozinha simples. Aqui não, né? Aí agora sim, ó. Beleza. Show. Bom, então esse bloco aqui a gente já sabe que ele vai vir para essa região aqui, tá? E essa região aqui vai ser vazada. Eu não vou colocar aqui aquele X, né? É normal de se colocar em elementos vazados, porque vai atrapalhar a gente lá no nosso projeto de hidrossanitário, tá? A gente vai estar passando aqui com algumas tubulações, tá certo? Então a gente percebe que agora que esse banheiro aqui, logicamente, teve uma seção reduzida, mas ainda assim está ok. 1,20 por um box é algo ok, não tem nada demais, tá? Só vou reajustar isso aqui só para ficar certinho, tá? Beleza, show. Bom, então a gente já tem aqui esse posicionamento. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esse mesmo elemento lá no térreo também. Então vamos voltar aqui no arquivo de máscara e vamos colocar no térreo também. Tá certo? Bom, já abri aqui o projeto do térreo, tá? E o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse elemento aqui e esse aqui também, tá? Vocês já vão entender. Copiando, colando aqui, ó. Beleza, então já estou com esse elemento aqui. Só selecionar esse aqui e colocar nessa região. Ó, teve atualização também na bancada. Então, por enquanto tá tudo certo. Não vejo ainda um problema crítico para o projeto, tá? Só atualizar também essa janela. Perfeito. Aí aqui agora, só dar mais um stretch aqui, ó. Essa região vai vir pra cá. E aqui, ó. Pronto. Só deletar essa linha que está sobrando e dar um trim aqui, ó. Perfeito. Então já lançamos esse shaft, tanto no térreo quanto no pavimento superior. Então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa salvar esses arquivos, tá? Já salvei o térreo, tô fechando. Salvei o pavimento superior. Tá? O segundo pavimento também estou fechando. Vai aparecer a notificação pra gente, tá? Que foi modificado ali. Aí ele vai mostrar pra gente que aonde houve as modificações, tá vendo? Por isso que é interessante a gente trabalhar com essa parte de máscara, cara. Porque tudo fica simples, tá? Então, ó, já temos aqui no nosso projeto hidrossanitário a locação, tá? Deixa eu apagar essa outra linha aqui também, ó. A locação desse shaft pra gente. Então, primeira coisa já foi atualizada, a primeira coisa já foi resolvida. Bom, e mais o que a gente vai fazer nesse projeto de hoje para conseguirmos dar sequência no nosso projeto? Bom, vamos fazer agora um lançamento, um pré-lançamento de um desses banheiros, tá? Que eu acho que eu vou trabalhar nesse banheiro aqui mesmo, porque existem mais peças, né? Então eu vou fazer um pré-lançamento desse banheiro para a gente já começar a ver o posicionamento dessa tubulação na parede, tá certo? Então, qual que é a melhor forma de se fazer isso? Bom, eu vou criar uma cópia aqui, ó, tá? Desse projeto para cima. Não tem a necessidade de ser uma cópia com tamanho, uma distância exata, tá? É só uma cópia mesmo, tá? E a gente vai dar um pulinho aqui no layout, tá? Aonde vou mostrar para vocês um comando muito legal, tá certo? Então eu vou apenas entrar aqui, ó, que esse aqui é uma viewport, tá? Uma viewport comum mesmo, normal.
Vamos entrar aqui nessa viewport, vamos escolher aqui, ó, um ponto de referência aqui, deixa eu dar um zoom um pouco melhor. Aqui, ó, nesse posicionamento isométrico, tá? Então você vê que a nossa vista já está isométrica, certo? E vamos colocar a escala aqui, ó, de 1 para 1. Isso é importante também. Ficou pequeno assim, cara. Aqui nós estamos na 1 para 1 também. Bom, então beleza. Já temos ali a escala de 1 para 1. Vamos só chegar mais próximo ali para a gente poder ter um controle melhor. Tá certo? Show. Né? Essa parte de baixo que eu não tenho interesse. Tá? Show. E aí o que acontece? Vamos entrar agora nessa viewport novamente. Tá? Vamos dar um pulinho aqui em Home. Modify. E é esse comando aqui, ó. CH. Deixa eu ver. CH Space. Esse comando aqui, ele pega uma geometria dentro da viewport, tá certo? Uns elementos dentro da viewport e retiram, quando eu aperto Enter, dessa viewport. Então agora aqui, ó, nós já estamos fora do layout ali, ó, tá certo? Então essa viewport aqui serviu só para isso. Que aí esse elemento aqui, ó, se a gente der um Ctrl X, na verdade, né? Vamos recortar ele e vamos colar aqui no nosso projeto. Então nós já temos aqui uma vista isométrica pronta desse projeto, tá? De uma forma bem simples até, né? E rápida também. Tudo perfeito. Agora vamos fazer o lançamento desse banheiro aqui, né? Que foi aquele que eu tinha comentado com vocês que eu iria realizar, tá certo? Para realizar o lançamento de um banheiro assim, é interessante trabalharmos com algumas referências de altura, tá certo? Eu tenho um arquivo aqui, ó, que foi retirado de um livro. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá aqui, instalações. Planilhas, eu acho. Aqui, alturas recomendadas, peças de utilização. Vamos abrir ele aqui rapidinho. Que nesse arquivo aqui, ó, contém as alturas de cada peça de utilização, tá certo? Então isso aqui ajuda bastante a gente no processo de desenvolvimento do projeto. E para que serve aquilo ali? Aquilo ali tem que ser levado em consideração à risca. Todos os projetos precisam ser exatamente aquela altura ali? Não. Serve apenas como uma padronização do projeto. Tá? Então eu gosto de trabalhar desse jeito para meus projetos saírem sempre com a mesma linha de raciocínio. Tá certo? Então, para a gente realizar esse lançamento aqui, eu vou trocar aqui o posicionamento dessa parte isométrica. Tá vendo? Para a gente ter o posicionamento dele na mesma vista, né? Na mesma posição que nós iremos trabalhar aqui, tá? Então, se eu habilitar o F8, tá? A gente vai ver que a gente vai ter essa posição de colocar aqui. Eu só estou apenas marcando o eixo aqui da parede, tá certo? Para a gente poder realizar esse lançamento. Então vamos lá. Primeira coisa, lavatório. Se a gente der um pulinho aqui, ó, e a gente olhar a parte do lavatório, ele é 60 centímetros do chão. Então, maravilha. Vou lançar ele aqui, tá? Então, vou apenas colocar uma linha aqui, ó. Essa parte de... Opa, isso. Vou trocar aqui de novo o posicionamento para esse aqui, ó, que eu acho que vai ser um pouco mais interessante, tá? Então, é só subir aqui 60 centímetros. Nós já temos aqui a posição dessa peça, tá? Eu vou colocar aqui uma linhazinha só para a gente ter de referência, tá? Da posição dessa peça em específico. Se a gente voltar aqui agora, a parte de, cadê? Bacia sanitária. Vaso sanitário de caixa acoplada. 20 centímetros do piso e a 15 centímetros à esquerda do eixo. Tá vendo? Então vamos lá. Se a gente der um pulinho aqui, vamos ter que trocar de novo. Para essa daqui, o eixo está aqui, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, 15 centímetros e vamos chegar lá. Beleza. Agora, deixa eu trocar aqui de novo para esse aqui. Ele vai estar o quê? A 20 centímetros do piso. Tá? Então, já temos aqui também o posicionamento dessa peça. Show! Ducha. Vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente tem o posicionamento da ducha. Banheiro, chuveiro, lavatório. Não temos aqui o da ducha. O da ducha eu vou colocar na mesma altura da bacia sanitária, tá certo? Geralmente ele é baixinho mesmo. Vou só passar aqui 20 centímetros e dar uma puxadinha para frente de 5. Você vê que não tem conexão ainda, é só um pré-lançamento. A gente vai começar a se orientar. Chuveiro agora. Chuveiro
de 2 a 2,20. Bom, pegando uma média, 2,10 eu utilizo de padrão para o lançamento, tá? Então vamos colocar aqui 2,10. Da mesma forma, 5 centímetros aqui. Só que o chuveiro tem um outro detalhe, cara. Tem também a parte do registro de pressão, tá? E o registro de pressão, geralmente eu coloco ele a 1,10. Vou colocar ele aqui, o registro de pressão tá ali, 5 centímetros. Opa, show. Então já temos aqui a posição disso também. Fazer uma pequena limpeza aqui nesse arquivo, show. Agora vem uma outra questão. Esses tubos irão passar todos no nível do solo para poder alimentar todo mundo aqui? Não é interessante que a gente faça dessa forma. Qual seria o melhor posicionamento de se trabalhar com esses tubos aqui? Eu acredito que nesse projeto aqui, o melhor posicionamento seria na altura do lavatório, tá? A gente trabalhar ali. Por que eu acredito que esse seja o melhor posicionamento? Porque, primeiro, vai reduzir uma conexão. Se a gente colocar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo do que a altura do lavatório, e a gente trouxer uma linha aqui até ele, vai precisar de mais uma conexão para chegar na altura do lavatório. Se for em cima, a mesma coisa. Então a gente vai acabar tendo uma perda de carga ali, entre aspas, desnecessária. Então, mediante só essa questão, vamos trabalhar dessa forma. Se você receber um projeto do seu arquiteto e tiver alguma coisa muito diferente aqui, ou talvez um móvel que vai ser chumbado na parede, ou alguma coisa que vai dificultar o posicionamento do tubo nessa região por uma possível manutenção no futuro, aí você revê esse posicionamento, bota um pouco mais alto, tá? Ou se tiver também alguma coisa aqui muito diferente na parte de cima, algum painel que ele querer colocar ali de marcenaria, algum tipo de coisa, revejo também esse posicionamento. Nesse projeto nosso aqui, eu acho que colocar nessa altura aqui não vai trazer nenhum problema pra gente, tá? Então vou apenas colocar aqui nessa altura, vou remover essa linha, tá? Aqui, ó, vou dar. A gente tem que ver o posicionamento ainda da coluna, mas por enquanto eu vou só reduzir um pouco esse comprimento aqui, para a gente lembrar que a gente tem que ver o posicionamento da parte de alimentação, tá? Da onde que vai vir, vai ser oriunda desse projeto, de onde vai vir esse. E aqui é só ligar aqui. Beleza. Bom, essa seria a distribuição básica desse ambiente. Bom, e de onde seria possivelmente o posicionamento dessa parte de alimentação dessa região, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma linha nesse ponto aqui, ó, de 20 centímetros da parede, tá? E aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, como a gente está trabalhando no eixo, tá? Eu vou trazer essa linha aqui para cima, passando um pouquinho, tá? Porque eu ainda tenho que ver o posicionamento de onde que ela vai vir desse shaft aqui, tá? Então, essa região aqui, ó, que irá alimentar esses pontos de distribuição. Então, ela vai vir, provavelmente, desse sentido, encontrar aqui, descer, registro geral, tá? O registro de gaveta, desceu para alimentar chuveiro, ducha, bacia sanitária e lavatório. Pronto, já fizemos a primeira locação das nossas peças aqui. Bom, como você pode perceber, essa parte de lançamento inicial, pré-lançamento da parte de hidrossanitário, ela é bem tranquila de ser feito e não tem tantos problemas ou dificuldades para ser desenvolvido. É claro que ainda a gente não separou, não fez nenhuma separação de layers para conseguir colocar, separar certinho as subdivisões desse projeto, e também ainda não colocamos nenhuma conexão. Nós sim iremos colocar as conexões, irá ficar tudo muito bem representado, mas você vê que é um processo inicial, é um processo de pré-lançamento. Nós vamos fazer um pré-dimensionamento dessas redes para descobrirmos as melhores seções, os melhores diâmetros dessas tubulações, tá? E num próximo vídeo nós vamos acabar de realizar os lançamentos iniciais da parte de água fria, tanto da parte do superior quanto da do térreo, e já iremos também
realizar o primeiro dimensionamento, que vai ser o pré-dimensionamento dessa rede de água fria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, tá? Se inscrever no canal também para não perder a sequência dessa nossa série. E se eu não me engano, eu vou deixar na descrição um link para a playlist dessa série, onde você pode ver todos os episódios na sequência. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Forte abraço e tchau!